O Lamento de um Cristão, parte 05, dia 18 de agosto de 2026. E aprendamos a nunca fazer nada que não gostaríamos que fôssemos encontrados fazendo se morrêssemos. Às vezes, os jovens nos perguntam se podem ir ao teatro, se podem dançar, ou se podem fazer isto ou aquilo. Você pode fazer qualquer coisa que não teria vergonha de fazer quando Cristo vier. Você pode fazer qualquer coisa que não coraria ao ser encontrado fazendo, se a mão da morte o golpeasse. Mas se você tem medo de morrer em qualquer lugar, não vá lá. Se você não deseja entrar na presença de seu Deus com tal e tal palavra em seus lábios, não pronuncie essa palavra. Ou se houver um pensamento que não seja compatível com o dia do julgamento, procure não pensar nesse pensamento. Portanto, haja de modo que sinta que pode levar sua mortalha onde quer que vá. Feliz é aquele que morre em seu púlpito. Bem-aventurado o homem que morre em seus afazeres diários, pois é encontrado com seus lombos cingidos, servindo ao seu mestre. Mas, ó infeliz, deve ser aquele a que a morte chega como intruso e o encontra envolvido naquele que ele corara por ter tocado, quando Deus aparecer em julgamento. Poder supremo, tu, Rei eterno, não permita que a morte se intrometa em uma hora mal gasta, mas encontre-me extasiado em meditação elevada, cantando meu grande Criador, proclamando o amor de Jesus, ou elevando meu coração em oração por mim e por meus companheiros pecadores. Deixe-me apenas servir a meu Deus, e então, morte, não direi a ti quando podes vir, vem quando quiseres, mas se eu puder escolher, vem a mim enquanto anseio por almas, vem a mim quando o grito de convite ao amor estiver em meus lábios e quando eu estiver chorando pelas almas dos homens. Vinde a mim, então, para que os homens e mulheres possam dizer: ele fez seu corpo com a sua carga deitada, ele cessou imediatamente de trabalhar e viver. Mas posso falar assim sobre a morte súbita e a probabilidade dela. Mas senhores, senhoras, não posso comover seus corações, pois não posso comover o meu como gostaria. O fato de tantos morrerem todos os dias tem pouca força para nós, porque é um evento tão banal que já ouvimos falar dele tantas vezes. Examinamos o catálogo de mortes, calculamos a média e dizemos 50 abaixo da média ou 100 acima da média. Mas posso morrer, nunca volta para casa para nós. Todos os homens e mulheres persistirão em pensar que todos os homens e mulheres são mortais, exceto eles mesmos. Se houvesse uma grande hidra na cidade de Londres, que todos os dias comia 10 dos habitantes de Londres vivos, seríamos terrivelmente infelizes, especialmente se nunca soubéssemos quando seria a nossa vez de sermos comidos também. Se tivéssemos certeza de que ele comeria tudo em Londres daqui a pouco, mas só comeria 10 em uma semana, deveríamos todos tremer ao passarmos pela toca do enorme monstro e dizer: quando será a minha vez? E isso lançaria uma nuvem sobre toda a metrópole, mais negra do que seu nevoeiro habitual. Mas aqui está o monstro, a morte, que devora suas centenas em suas refeições, e com sua língua de ferro, o toque fúnebre continua clamando por mais. Sua boca gananciosa e insaciável, nunca sendo preenchida, seus dentes nunca sendo embotados, sua fome voraz nunca é contida. E aqui estamos nós, e embora seja nossa vez de sermos devorados por este grande monstro, quão pouco pensamos sobre isso. Acho que uma razão é porque raramente visitamos os moribundos. Certa vez, parei ao lado de um menino pobre a
quem ensinara como professor de escola dominical. Ele havia recebido muito pouco bom treinamento em casa e, embora fosse apenas um rapaz de 17 anos, tornou-se um bêbado e bebeu até morrer em uma orgia. Eu ouvi, conversei com ele, tentei apontá-lo para o Salvador e finalmente ouvi o estertor da morte em sua garganta. E, enquanto descia as escadas, pensei que todos eram tolos por fazer qualquer coisa, exceto se preparar para morrer. Comecei a olhar para os homens e mulheres que conduziam as carroças e charretes na rua, os homens que estavam ocupados em suas lojas e os que vendiam suas mercadorias, como sendo totalmente tolo por fazer qualquer coisa, exceto seus negócios eternos. E eu mesmo, acima de tudo, tolo por não apontar pecadores moribundos para um Cristo vivo e convidá-los a confiar em seu precioso sangue. E, no entanto, em cerca de uma hora, todas as coisas assumiram sua forma normal e comecei a pensar que, afinal, não estavam morrendo e que poderiam ir embora e ser tão cruel quanto antes. Eu poderia começar a pensar que os homens e mulheres eram, afinal, sábios em pensar neste mundo e não no próximo. Não quero dizer que realmente pensasse assim, mas temo ter agido como se pensasse assim. A impressão do leito de morte logo foi obliterada. Se você pudesse ver todos os que morrem, talvez a impressão fosse diferente. Eu compararia os filhos dos homens a uma companhia de ilhéus dos mares do sul, cuja canoa, sendo inutilizada, flutuou em uma jangada e eles foram atacados por tubarões. Desapareceram um a um, até que restasse apenas 3 ou 4. Você pode imaginar o desespero que se instalaria no semblante desses poucos? Se eles conhecessem um Deus, você não acha que eles realmente o invocariam? E em que aspecto, exceto a morte, era mais aparente para eles? Eles eram diferentes de nós. Homem após homem, mulher após mulher, está sendo levado para longe de nós pelo devorador monstro. Amigos e parentes foram arrebatados para o fundo, e alguns de nós permanecem na beira da jangada. Você, de cabelos grisalhos, ou mesmo de cabelos pintados, pode ser o próximo a se deixar levar. Amém. Em continuação. Obrigado, a Deus, por nos ensinar o caminho da santificação através da Bíblia Sagrada e do teu Santo Espírito. Amém e amém.